Quando Deus veio à Terra, na pessoa de Jesus Cristo, ele inverteu as lógicas sociais e, num contexto onde a mulher era privada de voz e de exercer funções, inclusive religiosas, ele as convida para caminhar consigo no chamado Reino de Deus. Madalena, Susana, Samaritana, Júnia são apenas alguns exemplos das mulheres que o seguiam. Jesus é a maior inspiração para o feminino cristão, uma vez que ele foi defensor da causa das mulheres e lutou contra toda a opressão machista e patriarcal presente na religião da sua época. Na crucificação, apenas mulheres são citadas como companheiras do Mestre, e a primeira pessoa que o viu ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena. A minha oração para hoje é que Deus, nesse mês, Ele nos acolha como uma mãe acolhe seus filhos e fale aos nossos corações através das vozes das mulheres da Batista Sul. Já por 2 domingos, nós vimos a história de 2 mulheres que foram dignificadas por Jesus. A mulher adúltera e Marta, a irmã de Maria e de Lázaro. Vimos também que a dignificação delas aconteceu exatamente depois que elas tiveram um encontro com Jesus. Essa manhã eu vou apresentar a vocês uma mulher que se encontrou com Jesus. Foi por ele dignificada e vou mostrar-lhes algumas lições que podemos aprender com a vida dessa mulher que se chama Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? O Novo Testamento fala 13 vezes em Maria Madalena. É a segunda mulher mais falada no Novo Testamento, sendo a primeira Maria, a mãe de Jesus. Madalena não era um nome, Madalena era um apelido. Naquela época, não havia entre os judeus o costume de sobrenomes. Mas quando havia uma pessoa, uma mulher que chorava muito, que era muito deprimida, que vivia muito triste, que era sofredora, que se lamentava muito das suas faltas, dos seus erros, essa mulher recebia o apelido de Madalena. Mesmo com poucas informações acerca de Madalena, no ano de 604, o Papa Gregório o Grande achou de dizer e de determinar que Madalena tinha sido uma adúltera, uma prostituta, mas não há nada na história ou mesmo na Bíblia que confirme essa informação firmada por esse Papa. O texto bíblico não cita o momento exato do encontro de Maria Madalena com Jesus. A primeira citação que vamos ver de Maria Madalena está em Mateus 27, no momento da crucificação, que ela estava entre as mulheres e entre as pessoas que assistiram à crucificação de Jesus. Mas o texto que eu gostaria de ler para vocês hoje está em Lucas 8, versículos 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, quer dizer, muitos demônios, a totalidade. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. O que aconteceu a Maria Madalena depois que ela foi curada e dignificada por Jesus? Jesus viu em Maria Madalena uma mulher de grande valor. Após ser restaurada por Jesus, ela foi dignificada,
sendo aceita no meio do grupo das pessoas que acompanhavam o Senhor, que serviam o Senhor, que davam atenção ao Senhor. Era uma ex-demoníaca, uma ex-doente, mas Jesus via nela uma mulher cheia de dignidade e pronta para servir na sua obra. Ela acompanhava Jesus em todos os seus passos, indo por todas as aldeias da Galileia, de Samaria e da Judeia. E assim ela seguiu Jesus desde o momento em que conheceu Jesus até o momento da sua condenação, acompanhou até o Calvário e assistiu à sua crucificação. Terminada a crucificação, os discípulos voltaram para a cidade. Provavelmente foram para o cenáculo. As outras pessoas foram para suas casas, mas Maria Madalena não voltou para a sua cidade, permaneceu em Jerusalém. E ficou em Jerusalém até o final da tarde do sábado, às 18 horas, quando termina o sábado judaico. Terminado o horário do sábado judaico, às 18 horas do sábado, ela foi para as lojas, comprou os mais caros perfumes, óleos, levou para o lugar onde estava hospedada, misturou e com aquilo ela preparou um bálsamo para no domingo, bem cedo de manhã, ela ia ungir o corpo de Jesus. É exatamente o que diz João no capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: por que levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram? Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, pensando que era o jardineiro, disse assim: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena, mulher dignificada por Jesus, é a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado e a receber dele a grande missão de ir até a cidade e anunciar a sua ressurreição. Que alegria e que emoção Maria Madalena deve ter sentido. O que a dignificação de Maria Madalena nos ensina? Lembro-me dos ensinamentos de um grande professor que, entre outras coisas, falou o seguinte: como Maria Madalena, poderemos ser transformados completamente. Como Maria Madalena, podemos ser restaurados por Jesus. Como Maria Madalena, poderemos participar do sustento da obra do Senhor. Como Maria Madalena, não devemos desistir de nossas tarefas. A vitória é filha da perseverança. Vale a pena resistir.
Como Maria Madalena, podemos crer em Jesus como Senhor e como Mestre. Como Maria Madalena, podemos ser testemunhas de Cristo. Como Maria Madalena, podemos dar um novo sentido à nossa vida. A história completa de Maria Madalena é uma história de uma vida que tem dois tempos. O primeiro conta a história de uma vida atormentada, atordoada, mas a segunda narra a história de uma vida inspirada e inspiradora. Não guardemos a alegria para nós, contemos aos outros. Ela poderia ter se recolhido em sua casa, mas ela preferiu ser missionária à sua própria gente, a quem ela falava de Jesus. Magdal ou Magdala é o nome de uma pequena cidade marítima que fica a 8 quilômetros de Cafarnaum. Era uma pequena vila de moradores, de pescadores, onde Maria Madalena nasceu. Após a atuação de Maria Madalena no acompanhar Jesus, no servir Jesus, no seguir Jesus, o pessoal começou a chamar aquela vila de Magdal ou de Magdala, ou seja, cidade de Maria Madalena. Esta cidade existe, eu a conheci, já estive lá várias vezes. Vejam a que ponto Maria Madalena chegou a ser dignificada após seu encontro com Jesus. Foi merecedora de toda a atenção de Jesus, dos cuidados de Jesus, entregou os seus bens para o serviço de Jesus e chegou a ter o seu nome marcado, não só na história, mas até na geografia de Israel, onde existe uma cidade com o seu nome. Meus irmãos, que nós possamos aprender com Maria Madalena a estarmos sempre à disposição, colocar nossa vida sempre à disposição, os nossos bens sempre à disposição do serviço do Senhor. Se assim o fizermos, com toda certeza, nós seremos dignificados. Que assim seja na minha vida e na sua também. Amém.